paz, meus queridos. Bom dia. Mais um momento de devocional, onde nós diariamente meditamos na palavra do Senhor, onde nós pedimos, esperamos que Deus fale conosco, pois nós queremos cada dia mais estar no centro da sua vontade e nos aproximar mais e mais dele. Queremos aprender como vários homens e mulheres da Bíblia têm seus nomes marcados na história, o que fizeram, quais foram suas proezas, quais foram os testemunhos que deixaram, para que eu e você possamos meditar neles e nos aproximar das características que eles tinham. Hoje eu quero falar com vocês sobre Davi. E a pergunta que eu faço, sou como Davi? Nós podemos ler no Salmo 25, dos versos 16 ao 18. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho, estou aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Davi está falando com o Pai. Do mesmo modo, eu e você podemos diariamente falar com nosso Pai. Nós devemos todos os dias falar com nosso Pai. Davi foi um homem muito querido pelo seu povo, muito amado também pelo seu Deus. Convido você a conhecer ainda um pouco mais sobre esse homem formidável. Talvez ele seja um dos homens da Bíblia que mais se identifica conosco. Homens mortais, fracos, pecadores. Muitas vezes eu e você temos uma visão de homens como Moisés, Paulo, Elias ou mesmo João Batista, de pessoas quase perfeitas, fortes, robustas, impecáveis, aos quais nós jamais seremos capazes de nos assemelhar. Mas não é bem assim. O único perfeito e justo que teve foi Jesus. Todos esses têm ensinamentos para as nossas palavras, para nossas vidas no dia a dia. Palavras de ânimo, de encorajamento, palavras de como me aproximar de Deus. Mas hoje eu quero falar mais sobre Davi. Encontramos em Davi muitas semelhanças conosco. Eu vejo que ele também tropeçava em graves pecados. Quem de nós já não tropeçou em pecados? Já não fez o que desagrada a Deus? Já esteve perdido? Mas ele tinha um coração voltado ao Pai e depois ele chorava copiosamente. Ficava triste, angustiado. Muitas vezes estava até num estado de depressão. Assim como nós, ele enfrentava muitos problemas no dia a dia com sua família, seus filhos e seus casamentos conturbados, já que na época era permitido ter mais mulheres. Hoje é uma só e temos que cuidar para manter os nossos casamentos de acordo com a vontade de Deus. Davi também pensou várias vezes em desistir, em fugir, sentia medo e inúmeras vezes se precipitou em suas decisões. Ele é realmente o nosso reflexo. Pecadores falhos, incoerentes, que por vezes tomam atitudes precipitadas. Mas, apesar de todas essas falhas, nós vemos que ele foi um dos maiores heróis do Antigo Testamento. Um rei que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Vitorioso, escritor dos mais lindos salmos bíblicos que nós podemos ver aqui na palavra. Um homem de oração e de profunda devoção ao Senhor. Quem sabe
a figura que mais expressou seu amor, sua sede por Deus na antiga aliança. Isso deve sim nos encorajar, nos fazer ser parecidos com Ele. Quando muitas vezes nós achamos que não podemos chegar à perfeição de Jesus, mas nós temos que tentar, igual a esses homens tentaram. Ajuda-me, fortalece-me. Eles nos dão conselhos diariamente quando ele fala aqui: volta-te para mim e tem compaixão. Está falando com seu Deus. Quando você se sente longe de Jesus, fala com Ele. Volta-te para mim e tem compaixão. Me ajuda. Neste momento eu estou fraco, eu estou angustiado, eu estou precisando de ti. Segue o exemplo de Davi para se achegar ainda mais e para que possa ser também um homem, uma mulher, um jovem, segundo o coração de Deus. Quem sabe você pensa que é tão difícil, que esses homens que estão escritos aqui na Bíblia não tiveram falhas, problemas? Tiveram sim, mas pediram ao Senhor que os ajudasse. Sendo Davi assim semelhante a nós, ele tem virtudes, ele teve falhas, mas qual foi o segredo de Davi para conciliar tanto as suas falhas com as suas virtudes? Como ele mesmo tropeçando tantas vezes, ele era um homem daquele porte, vitorioso, um homem segundo o coração de Deus. Como? A resposta se encontra na sua confiança em Deus. Assim como nós, Davi, não via Deus fisicamente, nem o ouvia por sua voz audível. Tudo que ele possuía eram os testemunhos dos seus pais e a Torá, os livros de Moisés. Mas a grande diferença é que ele se debruçava sobre aqueles rolos, acreditando em tudo que estava ali, em todas as suas promessas, em todas as afirmações que Deus fizera a respeito do seu povo. Nós devemos ser como ele, conseguir enxergar em cada linha das escrituras as digitais do Deus vivo, o Deus ao qual ele devotava tão grande louvor e adoração. Davi era um adorador, ele adorava o Senhor. E assim nós devemos ser adoradores, em tempos difíceis, em tempos fáceis, em tempo de choro, em tempo de alegria. O Senhor era de fato real para Davi. Davi não queria perder o Senhor por nada. Ele o conhecia intimamente. Por causa disso, Davi, em tempos de angústia e aflição, como ele está falando aqui, que quando ele estava envolto por ferrenhas perseguições, podia dirigir-se a Deus como um amigo íntimo, ou mesmo como um pai amoroso, e dizer, como ele disse aqui: volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho, eu estou aflito, eu estou depressivo, eu estou cansado. Você pode fazer o mesmo. E Davi tinha certeza que ele estava sendo ouvido e que ele seria respondido. E essa certeza você pode ter também. Esse salmo termina dizendo: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Sim, confie nas promessas com uma fé inabalável no Deus vivo, pois o teu socorro é certo e ele vem do Senhor. Se ainda houver pecados em sua vida, ele está pronto em te perdoar. Você só precisa se dobrar diante do Senhor e se arrepender.
Fazer como ele fez, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Assim como você se assemelha a Davi em seus pecados, assim, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você também se assemelhará a Davi em suas virtudes. Davi nos ensina nos seus salmos, na sua vida com Deus, que só um coração humilde e puro pode ser totalmente dócil à escolha de Deus. E essa característica o acompanha por toda a sua vida. Não é porque ele se tornou rei que ele se afastou de Deus, não, pelo contrário. Ele se aproximou ainda mais. Ele adorava, ele clamava. Davi é um homem adorador. Davi é um homem que rendia adoração e louvores ao Deus Todo-Poderoso. Eles viviam essa comunhão. E há uma vocação para a qual o Senhor nos convida nesse momento. Há um lugar onde podemos nos realizar e viver plenamente o dom, aquilo para o qual o Senhor nos chamou e o que nós somos em Deus. Davi nos ajuda a descobrir e a realizar o projeto de Deus em nossas vidas. Qual é o segredo? O segredo está em permanecermos no coração do próprio Deus. Davi não se tornou um matador de gigantes só porque matou Golias. Aquele grande gigante era apenas o começo de um pedaço, de uma vida, de uma imagem muito maior de enfrentamentos, perseguições e gigantes que estava por vir na vida de Davi. Deus sabia exatamente que Davi teria mais desafios e muito maiores do que matar um gigante. Mas ele confiava que Davi poderia vencer cada um deles, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele teve umas características. Ele reconheceu os seus erros. Ele reconheceu que era fraco. Ele sabia como avançar em situações desafiadoras com o auxílio do seu Deus. Ele tinha uma paixão fortíssima e muito amor por Deus. Ele não tinha medo de mudança. Quando o Senhor pedia para ele mudar de atitude, de postura, ele estava pronto para obedecer a Deus. Podemos, eu e você, não ter um Golias todos os dias para vencer, mas todos os dias nos deparamos também com enormes problemas que parecem insolúveis na nossa vida. Mas que eu e você possamos ser lembrados de que Deus usa pessoas comuns como eu, como você, para fazer coisas extraordinárias em tempos como esses. E isso inclui matar os gigantes que surgem no dia a dia na nossa vida, sim. E seguir, ir adiante, fazer a obra do Senhor. E quando a fraqueza, o desânimo, a tristeza, a insegurança chegar, que nós façamos como Davi. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Essa é a oração. Exemplo, Davi deixou para você. Se agora o teu coração está apertado, sofrendo, você acha que não tem mais saída, você acha que precisa se enfiar numa caverna e fugir da situação, como muitas vezes Davi estava numa situação complicada. Volte o seu rosto para o Senhor, para o alto, de onde vem o teu socorro, e clama ao Senhor, e o Senhor te responderá.
Deus te abençoe. Em nome de Jesus.